Oi pessoal, muito bom dia. Aqui é o Denis Rocha e esse é o canal Jesus a Bordo. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre Mateus, capítulo 5, versículo 13. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Bom, eu me lembro uma vez em que eu estava falando com o Espírito Santo sobre isso. O que era ser o sal da terra? O que significava ser o sal da terra? E para a gente entender isso, a gente tem que entender, em primeiro lugar, qual que é a função do sal. A função do sal, talvez você vai responder, é para dar sabor. Sim, é verdade. O sal, ele dá sabor. Mas a principal função do sal não é dar sabor. A principal função do sal é conservar. O sal é um conservante natural. E eu me lembro quando o Espírito Santo me trouxe luz sobre isso. Sabe, quando a Bíblia fala, quando Jesus fala sobre nós sermos o sal da terra, Jesus está falando sobre nós sermos aqueles que vão conservar, que vão guardar e que vão manter vivos os princípios da palavra de Deus. Nós temos vivido numa sociedade moderna que quanto mais o tempo passa, mais ela tem se tornado uma sociedade amoral, uma sociedade sem princípios, onde, por exemplo, filhos não honram os pais, pais que não amam os seus filhos, maridos que não tratam bem suas esposas, esposas que também não honram seus maridos. Nós temos vivido em uma geração onde os princípios hoje são tidos como coisas de gente atrasada, de gente medieval, de gente, enfim, sabe, mas Jesus nos alerta a justamente sermos aqueles que andam na contramão do que a sociedade moderna tem andado. Isso é ser sal. Ser sal é você ser alguém que se mantém conservado mesmo no meio de uma geração completamente corrompida e perdida na sua ganância, na sua ambição, né? Na sua fome por poder, na sua fome por dinheiro. E Jesus faz esse alerta de nós estarmos atentos a isso, porque se nós negociarmos os princípios, como então ser restaurado? Os princípios falam de quem nós somos, e os princípios falam aonde nós vamos chegar e como nós vamos chegar. Então, se nós negociarmos os nossos princípios, se nós negociarmos aquilo que acreditamos e aquilo que somos, como então nós vamos poder viver algo grande em Deus? Não tem como restaurar o sabor? E aí nós vamos nos tornar como aqueles que não têm princípios. Pessoas sem princípios, diz a palavra, se tornam pessoas que não servem para nada, apenas para ser pisado pelos homens. Sabe de uma coisa? Não negocie os seus princípios. Sabe, não importa se você vai desagradar algumas pessoas, não importa se você vai perder alguns amigos, sabe, não negocie princípios. É muito triste quando nós vemos tantos cristãos que têm aberto mão daquilo que acreditam, abrem mão dos princípios, abrem mão da verdade apenas para agradar os amigos, apenas para não ficar mal com a família. Não faça isso, sabe? Mantenha os seus princípios e à medida que você caminha neles, isso vai se tornar uma inspiração para outras pessoas. Isso vai começar a salgar também a vida de outras pessoas. Isso vai dar sabor à vida. Isso vai fazer com que as pessoas também queiram viver aquilo que você tem vivido. Porque somente aqueles que vivem por princípios, aqueles que andam por princípios, é que vão experimentar coisas jamais vistas, é que vão conquistar coisas que talvez outras pessoas nunca imaginavam que fosse possível. Uma das histórias que eu acho mais incrível na Bíblia é a de José. José foi um jovem que tinha seus princípios. Ele foi tentado, pela esposa do seu chefe, mas ele não cedeu. Ele foi tentado a ficar magoado, ele foi tentado a fazer tantas coisas, mas ele manteve o princípio. Ele decidiu ser sal.
E qual foi a consequência de manter o princípio? Ele foi promovido a uma posição que antes nem existia no Egito. Foi necessário criar uma posição para que José ocupasse. E ele se tornou governador do Egito. Então, quando você mantém os seus princípios, quando você mantém o seu foco, quando você decide conservar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus falou com você, você vai experimentar de sabores na sua vida novos e que vão, sabe, inspirar outras pessoas e vai despertar fome em outras pessoas. Então, vamos guardar os princípios, vamos guardar o coração, vamos andar naquilo que Deus falou, porque a vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Que Deus abençoe você, abençoe o seu dia, abençoe sua vida, em nome de Jesus.